Obrigada. Senhor, que, que hoje nos premiaste com mais este dia, queremos por isso agradecer-te por essa oportunidade e por podermos estar aqui, uma vez mais, no nosso estudo do NEP. Mestre Jesus, irmãos benfeitores da Casa com o Evangelho, que nos acompanham também sempre, diariamente, queremos pedir-te que possas nos dar o discernimento, a compreensão para compreender as tuas palavras, Mestre, para perceber e ter o entendimento necessário para que cada vez mais essas tuas palavras façam sentido nas nossas vidas e que consigamos aplicá-las no nosso dia a dia. Que cada um de nós possa também tornar-se um pouquinho melhor a cada dia e que vejamos em ti o exemplo. Assim pedimos também o amparo para o nosso querido Filipe, para que ele tenha também a capacidade e o entendimento de também ele nos poder transmitir do seu conhecimento e que possamos sair daqui hoje mais ricos do que entramos e assim conseguir também aplicá-lo no nosso dia-a-dia. Que as tuas palavras, o teu exemplo, Mestre, seja para nós um exemplo sem dúvida a seguir. Que os nossos corações sejam bafejados de amor, da paz e da serenidade e assim vamos dar início a mais um belíssimo estudo do NEP e que esta noite seja uma noite de bálsamo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, muito obrigado, Marta. Boa noite a todos aqueles que acabaram de chegar e, portanto, vamos seguir o nosso estudo. Ora, nós estamos então a trabalhar com a primeira perícope, né, do Evangelho de Lucas, o anúncio do nascimento de João Batista. Há o anúncio a ser feito, um menino está para nascer, o precursor está aí às portas, né, para entrar no mundo para a sua missão e, portanto, vamos fazer uma leitura para já, uma leitura integral do texto, pedindo aqui já um voluntário ou uma voluntária para que possa ler, alguém que tenha aí o livro perto, e depois então vamos aprofundando aqui as nossas reflexões. Muito bem, Minda, faz favor. Então, o anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A Assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava de lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: Não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes
À prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te bem, como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Portanto, não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem. Muito obrigado, Minda. Não. Então, nós já estudamos 2 versículos e hoje vamos aqui para o terceiro, que na verdade é o versículo 7 desta perícope. 1:7. Eu vou fazer aqui a leitura dos primeiros 3 e depois então vou passar a palavra a alguém que possa fazer um resumo das ideias principais que nós já fizemos, já refletimos, para depois então iniciarmos aqui as reflexões sobre o nosso TPC, né? Muito bem, vamos lá então. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Araão, se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. Muito bem, então eu vou pedir aqui a ajuda do público e vou pedir a que alguém possa fazer assim como diziam os nossos amigos brasileiros, um resumão, né? Um resumão aqui das ideias principais. Maria José, faz favor. Boa noite. Boa noite, Filipe. Obrigada a todos. Então, nós falámos aqui no versículo 5 do rei da Judeia, o rei Herodes. Falámos aqui das suas características, da sua personalidade, como ele chegou ao poder. Portanto, e estamos aqui a falar antes da vinda do Messias, de Jesus. Relativamente ao versículo 6, falamos aqui de um casal, o Zacarias e Elizabeth, e aqui foi dito muita coisa. Portanto, a vida deste casal torna-se para nós um exemplo. Porquê? São pessoas comuns, mas são pessoas luminosas, e Jesus vai delegar neles grandes responsabilidades, porque eles já traziam neles grandes conquistas espirituais, o que nos leva também aqui a refletir que também nós temos as nossas missões e os nossos compromissos. Foi também esmiuçada a palavra preceitos, e foi dito que nos preceitos estamos a falar de comportamento. Porque era aqui irrepreensível no modo de proceder, no modo de vida. E aqui o que é que falamos? O que é observar os preceitos? É nós olharmos para os mandamentos, significa que é olhar para a lei de Deus. E olhar para a lei de Deus é olhar para a nossa consciência. E eles aqui, este casal, era um casal que era justo.
E porquê que foram escolhidos? Porque eles já cumpriam a lei. Se eles já cumpriam a lei, isso significa que fizeram muitas vezes aqui um exame de consciência. Portanto, este casal torna-se aqui um exemplo para nós. Eles não eram muito suscetíveis a pressões exteriores. E depois também falámos aqui da resposta de Jesus aos fariseus, amar a Deus com todo o nosso sentimento, não é? E foi também aqui falado das 3 expressões de amor. Primeiro, temos aqui 2 linhas, que o Filipe referiu, o movimento vertical, que me vai ligar a Deus, o movimento horizontal, que é a minha ligação com o próximo, e aqui a interseção destas 2 linhas tem a ver com nós mesmos, connosco mesmos, perdão. Portanto, estas 3 expressões de amor é a primeira, o amor a Deus, que é o vetor vertical, o amor ao próximo, vetor horizontal, e o nosso amor próprio para cumprir os mandamentos, para sermos o exemplo. E este casal já trazia neles estes 3 vetores. Portanto, então aqui na medida em que eu amo o próximo, eu fortaleço-me a mim, mas também fortaleço a minha relação com Deus. E agora também, não sei se queres que faça já aqui a ligação daquilo que eu pesquisei no versículo 7 ou não. Não. Vamos Ok. parar e vamos ouvir outro resumão Ok. com outras palavras e com outro entendimento. Ok. Quem é que quer contribuir também com um breve resumo? A ideia, reparem uma coisa, a ideia é que quando a gente fala por palavras nossas, o nosso conhecimento fica mais claro na nossa consciência, estão a ver? Portanto, têm que se habituar a fazer estes resumos, a procurar as vossas palavras, a procurar o vosso raciocínio, porque vai ser isso que vai, o quê? Solidificar o conhecimento em nós, estão a ver? Portanto, é muito importante estas contribuições, porque não estamos aqui a avaliar se cada um faz um grande resumo ou um breve resumo, isso não importa, entendem? Importa é que a gente se predisponha a colaborar e através dessa colaboração vamos compreendendo. Agora, Maria José fez um tipo de resumo, não é? Mas talvez no resumo da Maria José possa faltar alguns detalhezinhos. Então agora a Márcia, que vai falar a seguir, pode dizer até algumas coisas repetidas, mas não importa, mas pode trazer outros detalhes para complementar o quê? Aquilo que a Maria José disse. E desta riqueza dos resumos, nós temos o nosso resumo coletivo, estão a ver? Porque às vezes escapa-nos algumas coisas e um traz um elemento, outro traz outro, e as coisas cada vez mais ficam mais, fundamentadas e mais está-me a faltar agora a palavra, mas não importa. Unificadas. Exato, obrigado. Como dizia, isso agora não interessa nada, quando estava a rasca. Muito bem. Muito bem. Márcia, a palavra é sua, se faz favor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o meu resumo começa pelo contexto a ambiência de toda essa passagem. Então, nós trouxemos aqui, foi trazido pelo grupo, que havia uma ambiência terrestre, na qual era um ambiente de um reinado conflituoso, uma situação de subjugação do povo hebreu, e que, a despeito dessa situação terrestre, todo um movimento celestial já preparava o ambiente para a chegada do Cristo.
Então, dentro desse contexto, é que nós caminhamos para até vamos dizer assim, um confronto de comportamentos entre Herodes, o comportamento materialista que ele trazia, embora convertido ao judaísmo, mas em confronto com o comportamento do casal, Zacarias, Isabel ou Elizabeth, que, como bem disse a Maria, eles eram exemplares na sua conduta diante de Deus. Então, eram reconhecidos, e ela bem detalhou esse comportamento deles, o exemplo deles. Então, dentro dessa situação, era o quadro que existia para a chegada do precursor, de João Batista. Então, muito se falou no papel de cada um, já trazendo para o exemplo de ambos, apesar de terem uma frustração de não ter filhos, até porque todos gostariam de ser pais e mães do Messias, que eles já sabiam que iria chegar, já existia essa expectativa. Então, a frustração de não ter filhos, a despeito disso, cumpriam ambos seus compromissos espirituais com Deus. E ambos eram de famílias que tinham tradição, ele, Zacarias, do sacerdócio, e ela como descendente de Arão. Então, era um casamento, uma união que era considerada, vamos dizer assim, iluminada. Era uma união que era considerada elevada dentro da cultura da época. E também eles viviam bem entre eles e aceitavam, embora tendo sempre pedindo para terem descendência, aceitavam isso e não demonstravam nenhum tipo de revolta quanto ao fato de ainda, até aquele momento, não terem descendência, o que nos trouxe a dedução de se tratarem ambos de espíritos elevados pela forma, pela aceitação do que estavam vivendo naquele momento. Eu acho que deu para a gente chegar até porque a Maria José já falou bastante do exemplo de ambos. Muito bem. Obrigada. E mais um? Quem é que quer contribuir com mais um resumo? Ok. Então vou fazer eu. A Martinha, pronto. Faz favor, Marta, Sabina. De tudo o que as colegas já disseram, era só para, quero só acrescentar que foi uma frase que também me ficou principalmente do último versículo, do 1.6 que nós estudámos, que foi a questão de que tanto Zacarias como Elizabeth foram escolhidos, entre aspas, a preceito por serem de ter já uma elevação espiritual tão grande, porque a provação por que eles passaram era tão forte que só realmente 2 corações puros ou bondosos conseguiriam aguentar a provação por que eles passaram. E estava tudo realmente a ser preparado para a vinda de João, e
e era só para fazer essa ressalva do que a espiritualidade e o que um coração tão bondoso, neste caso 2, fizeram uma alteração e mudaram a humanidade, neste caso, porque foi um grande passo e uma grande alteração que se veio a verificar após. É só. Muito bem, muito obrigado. Sim, senhora. Então, já ficamos aqui com um contexto como a base de trabalho, não é? Pronto, então, nós estamos a começar o Evangelho propriamente dito, não é? O prólogo foi uma coisa à parte, portanto, foi como que uma introdução às Escrituras, foi escrito pelo evangelista, não é? Portanto, o prólogo, fazendo parte do Evangelho de Lucas, não faz parte propriamente dita daquilo que é, ou seja, as relações com Jesus, não é? Portanto, aqui é o Evangelho propriamente dito. E, portanto, nós temos que ver aqui duas questões. Aquilo que se passa no planeta Terra, não é? E aquilo que se passa no ambiente espiritual, ou seja, um ambiente terreno e um ambiente espiritual. Nós temos que, quando vamos fazendo as interpretações e quando vamos fazendo as reflexões, há sempre estes dois mundos. Aquilo que acontece do ponto de vista histórico, do ponto de vista da matéria que o texto nos vai dizendo, não é? E isso, há todo um contexto cultural, há todo um contexto de hábitos daquelas pessoas àquele tempo, tem que ser levado sempre em consideração, não é? Portanto, e isso, às vezes, estes detalhes da cultura judaica ajudam-nos muito a perceber depois o símbolo que está por detrás dos textos. Então, do ponto de vista espiritual, também há o tempo, e aqui eu gostaria de destacar aqui a questão do tempo. Porquê? Porque o tempo, há um tempo físico, há um tempo material, e há um tempo espiritual. No tempo material, o que é que está? Estamos sobre o reinado de Herodes, o contexto todo da humanidade de uma forma global, portanto, é um ambiente materialista, é um ambiente, como disse a Maria, Maria, não é? É. Eu agora ainda estava a ver aqui, ela saiu. Não. Onde é que está? É A Maria Márcia, Ivone. a Márcia. A Márcia. E, portanto, há este tempo, não é? Que é do reinado de Herodes. Ora, este reinado tem determinadas características muito humanas e muito imperfeitas. E está para chegar o quê? O reinado do amor, que é o quê? Que é a vinda do Nosso Senhor, correto? Entretanto, do ponto de vista espiritual, houve toda uma preparação para quê? Para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, correto? E nós fizemos aquela interpretação de que, desde a formação da Terra, o Cristo já era um espírito puro e, portanto, há todo um desenvolvimento espiritual, uma programação espiritual para que, no tempo certo, não é, as coisas ocorram. A humanidade, de uma forma geral, evoluiu até chegar ao quê? Ao tempo em que a primeira revelação foi dada. Correto? Os 10 mandamentos. Quando foi chegado o tempo, veio o quê? Veio os 10 mandamentos, através de Moisés. Agora, quando foi chegado o tempo, aconteceu o quê? Aconteceu a preparação da segunda revelação, que é isto que nós estamos a falar. Ou seja, o início da preparação para a vinda do Cristo, para a segunda revelação. Fazendo isto, esta comparação com a doutrina espírita, no século XIX, quando foi chegado o tempo da evolução da humanidade, o que é que aconteceu? Veio o espiritismo, porquê? Porque a humanidade, de uma forma geral, já estava preparada, correto? Então, há toda esta preparação espiritual para que, no tempo correto, as coisas aconteçam. E é neste contexto que é chegado o tempo em que nós vamos iniciar também os nossos estudos.
Quando foi tempo, nós iniciámos o NEP. Vão ver? Quando foi tempo, iniciámos a Casa com o Evangelho. Se tivesse sido noutro tempo, será que daria certo? Não. Porquê? Porque não era tempo. No tempo certo, nós estamos aqui. Porquê? Porque a nossa maturidade espiritual faz-nos estar aqui. Então, quando o tempo é chegado, não há como fugir. Porquê? Porque é tempo das coisas acontecerem. Estão a ver? Pronto, esta é a questão relacionada com o tempo. Temos então a perspectiva do ponto de vista material. Temos então um reinado do Império Romano que subjuga, né, toda esta comunidade judaica, não é? Estão sobre a égide, estão sobre o reinado do rei Herodes, mas diz aqui o texto então que houve um sacerdote chamado Zacarias, portanto, alguém que tem responsabilidades religiosas, é? Se é sacerdote, conhece bem, é? Toda a dinâmica das sinagogas, é? Toda a dinâmica da questão religiosa, diz aqui do turno de Abias, e sua mulher descendente de Arão se chamava Elizabeth. É? Portanto, Zacarias e Elizabeth, que aparecem aqui como um casal com características muito interessantes. Porquê? Porque, pese embora haja este contexto social, eles cumprem o quê? Os preceitos do Senhor, ou seja, são almas que subentendemos que são almas de fé, que são almas que adoram a Deus, que são almas que estão viradas para a sua espiritualidade. Nós verificamos que são almas de facto iluminadas. Porquê? Porque nós, através desta história que aqui é contada, que aqui é narrada pelo evangelista, nós subentendemos causa de todas estas características que nos vão sendo dadas. Eram justos perante Deus, né? Portanto, o conceito de justiça é de facto o cumprimento das leis perante Deus. Deus, que quem é Deus, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não é? De modo irrepreensível observavam os preceitos, portanto, significa que o seu comportamento, não é, era ajustado à lei de Deus e, portanto, assim de uma forma geral, eles observavam os mandamentos, portanto, cumpriam a lei. Portanto, e aqui vou buscar ali a ideia da Maria José, que a lei de Deus está na consciência, portanto, a forma deles atuarem, de facto, era uma forma, portanto, que era conforme a lei. Depois, há aqui outra coisa que é a questão psicológica das personagens, não é? Uma mulher, sendo estéril neste tempo, é uma mulher estigmatizada, porque estamos perante uma sociedade patriarcal, onde o homem tudo pode, tudo sabe e tudo tem. Portanto, a mulher é posta completamente de lado, né? Sendo um ser menor. Uma mulher que se saiba que seja estéril, que não tenha filhos, é uma mulher estigmatizada pela sociedade. Muitas vezes até poderia ser abandonada pelo próprio marido. Porquê? Porque era estéril, ou seja, por não poder ter filhos, não é? Aqui a questão é que, e será que a esterilidade era dela? Podemos colocar, será que havia meios de diagnóstico para perceber se era ela mesmo, né? Portanto, há sempre aqui esta questão desta dúvida que também podemos colocar, né? Mas pronto, vamos remeter-nos àquilo que aqui está no texto. E assim sendo, portanto, há uma carga psicológica também, uma pressão. Para já eles tinham esse desejo, não é? Tinham esse desejo. E perante esta estigmatização, cumpriam os mandamentos. E isso é muito importante, porque perante provas difíceis, não é? Perante aquilo que a vida nos traz, e a vida nem sempre traz aquilo que nós queremos, era bom, não era? Ou será que não? Se calhar não era bom, porque se calhar se a vida nos trouxesse
apenas aquilo que a gente quer, onde é que nós estaríamos? Se calhar estaríamos bem mais atrasadinhos, não é? Se calhar, se calhar. Pronto, então, mas a vida não lhes traz aquilo que elas querem, não é? E a vida não lhes trazendo aquilo que eles querem, eles continuam a fazer o quê? A ser justos e continuam a confiar em Deus. E isto é muito importante. Porque já se denota deles uma fidelidade a Deus. Eles creem em Deus. Eles observam os mandamentos de Deus. A vida deles é uma vida, no fundo, santificada pela forma como eles entendem a sua relação com Deus. Não é? Portanto, aqui a questão da relação com Deus está sempre muito presente. E, de facto, era também uma questão muito comum porque na cultura judaica há sempre esta ligação da união com Deus, do casamento. Ou seja, o casamento é uma união com Deus em que há um noivo, não é? Há um noivo e há a noiva que é, de facto, a humanidade. Ou seja, há esta simbologia do Velho Testamento de Jesus, portanto, ser o noivo e depois a humanidade casar com o noivo num sentimento de aliança com Deus. Então, já subentendemos que eles têm uma aliança firmada com Deus por causa da forma como se comportam e como observam os mandamentos. Seguimos então adiante e vamos então para o versículo 7, que diz assim: não tinham filhos porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. Ora, não tinham filhos. Não ter filhos, né? Não ter filhos, é na verdade nós podemos não termos alguém a quem cuidar, não é? Não termos alguém que é nossa, faz parte do nosso sangue, faz parte da nossa família. E isto é de facto muito, muito relevante porque para alguém que quer ter filhos, não ter, pode ser doloroso, não é? Nós vimos muitas pessoas, quantas famílias, casais, que querem ter filhos e não conseguem, não é? E nós já vamos explorar um bocadinho isto sobre o ponto de vista da doutrina espírita, não é? Porquê é que não se tem filhos? Quais são as razões para que não haja filhos? Mas pronto, vou deixar agora à nossa consideração aqui. Portanto, foi-vos pedido o favor de se pesquisar um pouco sobre a palavra filhos. Portanto, agora vamos ouvir todas as pesquisas ou todas as relações sobre filhos. Estão a ver? Portanto, agora vamos focar-nos só em filhos. Vamos buscando um bocadinho cada um e só depois então é que vamos falar sobre os seguintes. Estão a ver? Vamos seguindo o versículo assim, paulatinamente, a pouco e pouco, para podermos refletir um pouco sobre isto. Portanto, temos que ter sempre em atenção todo o contexto que está para trás. Estão a ver? E quando nós formos à procura de sentido espiritual para as palavras, nós temos que ter este know-how, este background, esta história para trás, para quê? Para que nos chame a atenção interpretações que possam ser cruzadas de forma lógica com aquilo que está para trás. Estão a perceber? Então, é sempre com esta métrica que nós vamos construindo, de grau a degrau, o nosso raciocínio, está bem? Então, agora, de forma livre, vamos refletir aqui sobre a palavra filhos. Quem é que quer contribuir aqui sobre a palavra filhos? Alguém viu alguma coisa sobre filhos? Muito bem, Nica. Diga lá, se faz favor. Foi um arrepentismo agora da hora. Muito Portanto, bem. sem herdeiros da sua elevação moral. Muito bem. Vamos apontar. Nós não podemos descurar jamais a fonte da inspiração. Hein? E é mesmo. Diga lá outra vez, Nica, que eu gostei daquilo que você disse. Sem herdeiros da sua elevação moral. Porque um filho normalmente herda aquilo que nós possamos dar de material ou não. Neste caso eu vou
para a parte que mais interessa, que é a parte moral. Portanto, se eles já tinham uma moral avançada, iria ser esse o legado, digo eu, poderiam deixar aos seus herdeiros, pelo seu exemplo, pela sua forma de viver, que eu acho que é isso que nós vamos passando aos nossos filhos. A regra geral, havendo sempre exceções, não é? Mas pronto. Muito bem. Vamos aproveitar, antes de passar a palavra à Maria José, vamos aproveitar esta ideia. Herança moral. Quem é que vai ser o filho deles? João Batista. E a missão de João? É pequena, não é? Mais ou menos. É grande. É grande, não é? A ver a questão. E aquilo que nós vamos construindo na vida? A nossa obra. Podia ser considerado nosso filho. Então vejam que os filhos podem ser um pouco mais alargados, não é? Uhum. Porque esta questão da herança tem a ver com aquilo que deixamos, não é? E nós podemos deixar coisas materiais e podemos deixar coisas espirituais, né? Coisas morais. Então, reparem como é que isto é tudo incrível, não é? Como é que isto é tudo incrível. Mas pronto, não tinham filhos até aqui, mas depois vão ter. Muito bem. Que contributo é que queres trazer, Maria José? Lá. Olha, Filipe, eu sobre a palavra filhos, das pesquisas que fiz ao NetSearch não resultou Muito bem. nada relevante, mas depois fui através da Bíblia do Caminho e deparei-me aqui com o filho pródigo. Mas antes disso, fui aqui aos livrinhos, o Espiritismo de A a Z, Sim. e diz que filho, não vou estar a ler isto tudo, mas em resumo, todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhando através do amor e da devoção dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial, em condição mais elevada. Mais à frente diz, filho de Deus. Filhos de Deus são todos os que têm fé. Espetáculo. E o casal Zacarias e Elizabeth são filhos de Deus na verdadeira ascensão da palavra fé. Porque eles, o casal estéril, não sabemos se era da parte de Elizabeth ou de Zacarias, foram pais. Tiveram depois João Batista. Portanto, estéril, podemos dizer aqui que é sem esperança, não é? Mas eles tinham, não é que tivessem, estavam à espera de ter um filho, não foi algo que eles esperassem. Digamos que foi que nada é impossível para Deus, e isso foi uma recompensa tão grande de um casal tão justo e puro, que nos quer transmitir a nós que nós não podemos perder nem a esperança nem a fé. Muito bem. Aliás, porque aqui a esperança e a caridade são os coroários da fé. Né? E pronto, agora, relativamente ao filho pródigo, eu estive depois a ouvir uma palestra do Dutra Dias, que é muito interessante, mas penso que já iríamos fugir aqui um bocadinho àquilo que é aqui
o que é para aqui chamar. Muito Não bem. achas? Sim, sim, já vai. Já vai fugir um bocadinho, O não é? contexto aí é outro. Certo. Muito bem. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Fábio, faz favor. Estou a gostar, estou a gostar. Pronto, eu também fiz aqui uma pesquisa, embora ainda tenha alguma dificuldade em contextualizar no próprio texto Pois. e aqui no se refere aqui mesmo ao que não Vamos tinham só, filhos. vamos só combinar aqui uma coisa, que é o seguinte. Quando nós estamos a debitar informação, a gente não se preocupe muito com... Se pudermos preocupar com o sentido, tanto melhor, estão a ver? Mas o facto de irmos pesquisar, mesmo que não tenha muito sentido para aquilo que é proposto, não faz mal, porque isso também é aprendizagem, a gente saber discernir o que pode interessar e o que não pode interessar, estão a ver? Portanto, todos esses contributos são bons, não estou aqui a dizer, olha, isso agora não interessa. Não, para este contexto, como a Maria José estava a dizer agora, irmos falar de filho pródigo agora, estão a ver? Se calhar poderia fugir um bocadinho. Ou não, porque se calhar até portanto, fala de filho, podemos trazer algumas ideias, estão a ver? Mas nunca se privem muito de contribuir por causa do quê? De sentirem que, eu não percebo muito bem o contexto, eu não consigo fazer o resumo, então também já não contribuo com nada, estão a ver? Portanto, não façam isso. A ideia é que a gente possa contribuir livremente. E depois vamos, a pouco e pouco, vamos sendo inspirados, vamos sendo intuídos. Para quê? Para receber as lições. Estão a ver? Bom, continua lá, Fábio, se achas bom. Pronto, eu na pesquisa que fiz assim, sobre os filhos, encontrei. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Isto é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Nós não sabemos. Nós andamos à pesca. Estão a ver? E na pesca, às vezes vêm peixes graúdos e às vezes vêm peixes miúdos. É assim? Então, nós andamos à pesca do peixe graúdo. Mas se vier um peixe minúsculo, uma petingazinha pequenina, um jaquinzinho, Um aprendizado. também é bom. Estão a ver? Então vá. Nós estamos a aprender a pescar para que os grandes peixes daqui a 1 ano, a 2 anos, possam ser pescados. Vá, bora lá. Agora é que é. Pronto, e na pesquisa que fiz, vim encontrar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E aqui no parentesco corporal e parentesco espiritual. O que é que eu vi tirar daqui? Boa. Pode haver dois tipos de famílias, dois tipos de filhos. Uhum. Os filhos que a gente nós temos corporalmente, que damos através do sexo, que damos a vida a um corpo. E temos as famílias espirituais, que somos todos nós, somos todos filhos de Deus. Ou temos esses dois tipos de famílias, dois tipos de filhos. E achei interessante aquilo que vem aqui a dizer no Evangelho. Se tiverem a oportunidade de ler, é bom. Lês tu? Eu acho que vou ler só um bocadinho. Ah. Não vou ler o Item Noite todo, que é o Item Noite. Mas leio aqui, acho que a parte mais que achei mais interessante e que resume um pouco. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. Acho que é aqui que se enquadra um pouco aqui no que acontece no nosso estudo. Porque a vinda de João Batista acho que já vem de muitas gerações, muitas vivências já vividas uns pelos outros, e acho que aqui os laços espirituais estão bem assentes neles. Posso ler agora
As primeiras duráveis fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso a que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos. Isto é a minha família pelos laços do Espírito, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pronto, acho que resumidamente é isto. Muito bem. Obrigado, Fábio. Ora, agora temos a Alexandra. Olá, boa noite Boa noite. a todos. Olha, eu pesquisei ali no NetSearch, no Strong, Sim, a palavra filhos, lindo. e Exatamente. diz que no Novo Testamento alunos ou discípulos são chamados filhos de seus mestres, porque estes, pela sua instrução, educam as mentes de seus alunos e moldam o seu caráter. Ou seja, o que é um discípulo? Que é uma pessoa que recebe instrução, não é? Ou então aquele que aprende, ou aquele que segue as doutrinas de Beltrão. Ou seja, somos todos nós, discípulos anónimos, como falámos há uns tempos, todos aprendizes. E somos filhos se Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus, não é? Então quer dizer que é Deus que nos dá a instrução e que educa as nossas mentes. E consequentemente, moldar o nosso caráter, o que é que nós procuramos. A nível do autoaprimoramento, de toda esta viagem que nós andamos aqui a fazer, é evoluirmos, né? Exato. E através de, estamos a aprender uns com os outros, e através de Jesus, e pronto, e somos todos aprendizes, então somos todos filhos de... Agora perdi-me, espera lá. Faz mal. O que eu queria dizer é que se filhos são chamados filhos todos os discípulos ou alguns dos seus mestres, não é? Sim. Portanto, se nós somos filhos de Deus, logo Deus é o nosso mestre que nos vai educar as mentes para moldar o nosso caráter. Era precisamente este resumo. Exatamente. Então, reparem numa coisa. Deus é perfeito, correto? Nós somos perfectíveis. Deus tem todos os atributos, né? Nós vamos desenvolvendo os atributos de Deus sempre de uma forma limitada. Então, nós, na condição de filhos de Deus, né, somos uma representação do Pai, né? Ou seja, estamos sempre subordinados ao Pai. Na verdade, o Filho acaba por estar sempre também, de certa forma, subordinado ao Pai. Mais, Alexandra, queres dizer mais alguma coisa para além do Strongs? Não, pois estava só aqui a dizer uma coisa em relação aos filhos de Deus, que vem a seguir. Diz que é importante. Que diz que no Antigo Testamento, o povo de Israel, esse povo era especialmente amado por Deus. Enquanto no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, que eu acho que é Paulo Tarso, né? Sim, é. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, portanto, todos são conduzidos pelo Espírito de Deus e assim estreitamente relacionados com Deus. Portanto, era só mais em relação aos filhos, foi o que eu vi. Ótimo. Obrigado, Alexandra. Reparem numa coisa. Nós conceituando aquilo que é ser filho, vamos depois compreender melhor o que é não ter filho. Estão a ver? Primeiro conceitua-se o que é ser filho, o que é
o que é o filho. E depois o não ter filho fica muito mais claro. Estão a perceber? Depois eu gostava de introduzir aqui uma outra condição, mas depois vou ouvir-vos primeiro, porque é assim. Não, eu não vou falar, depois no final já fala. Senão estou a ser um spoiler, não é? Márcia Ferreira, faz favor. Eu fiz a pesquisa do filho, da Uhum, palavra filho, uhum. mas eu tinha ido aos Strongs, que já foi, e nos dicionários também no NepSearch. Muito bom. Então lá tem filho. E o que me chamou a atenção, em função do que nós já vimos, já Exato. estudamos até agora, Uhum. foi uma mensagem da Joana de Ângeles ao Divaldo Franco. Sim. Então, quando ele diz, o filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Por que me chamou a atenção esse no dicionário? Por conta do compromisso espiritual assumido pelo casal. Então, esse compromisso que eles assumiram espiritualmente, de serem os pais biológicos aqui de João Batista, era o compromisso da existência de Isabel e Zacarias, ou de Elizabeth e Zacarias. Então, e tem outras definições aqui no Márcia, vamos dicionário da aproveitar a FEB, sua ideia. Vamos aproveitar mas essa aqui foi que me saltou. Vamos lá, Felipe, me ajuda aí. Reparem numa coisa. Obrigada. Porque é que eles queriam muito ter filhos? Porque Existe. o compromisso espiritual foi concretizado no mundo espiritual antes deles encarnarem. Então está no subconsciente do casal o quê? Intrinsecamente aquilo que é a sua missão. Aquilo que eles vieram fazer. Porquê? Porque o vínculo foi estabelecido antes de encarnarem. Eles não sabiam como, mas é como se houvesse um chamamento íntimo. Eu posso dar-vos a minha experiência pessoal. Eu sabia de certeza absoluta que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Agora começa a ficar um bocadinho mais claro. Mas eu cheguei a querer abrir um centro espírita em minha casa. Não deu certo. Porquê? Porque não era tempo. Estão a ver? Sempre tive um pouco, à medida que depois fui conhecendo a doutrina espírita, sempre tive um bocado desta coisa em mim, que teve sempre acrisolada, não é? Mas sempre tive esta intuição, sempre a ideiazinha sempre estava sempre lá, estão a ver? É um sininho. E é estes sininhos que advêm do quê? Da nossa consciência, né? Que nós todos temos, que é o quê? Que é o sentido dos compromissos assumidos na nossa vida. Estão a ver? Pronto. Márcia, diga lá, continua lá, se faz favor. Foi essa passagem que me chamou a atenção. Ok. Portanto, porque há outras definições dentro do dicionário da FEB boas, mas essa e que eu vi que se encaixava assim, no meu entendimento em todo o raciocínio que nós temos desenvolvido aí durante muito bem. esse estudo. Muito bem. Então, olha, para fazer aqui um resumo antes de passar-lhe a palavra à Fernanda, sobre o filho, temos aqui a questão do compromisso, né? Do compromisso espiritual. Temos aqui a questão da herança moral, né? Dos pais para os filhos. Temos aqui do moldar do caráter, né? Moldar do caráter. Aqui a questão da fé, né? Que a Maria José também acabou por dizer. E a tal questão dos filhos de Deus, né? Da questão de sermos também filhos de Deus. Fernandinha Ferreira, faz favor. É assim, nós aprendemos na doutrina espírita
os filhos escolhem os pais. Escolhem os pais neste contexto, trazendo para este capítulo, Sim, assim, estes pais queriam muito um filho, não queriam ter. Mas estes filhos, então, fazendo este pensamento, gostava de perceber, sim, vou pedir a ajuda para vocês desenvolverem também. É assim, uma vez que estes pais tinham muito amor para dar a um filho, mas como não podiam ter este filho, este filho, se é, pronto, acreditando, pensando que todos os filhos escolhem os pais, há aqui quer dizer, eu queria perceber melhor este contexto. Estes pais não poderiam ter este filho. Pronto, foi um milagre, entre aspas. Pronto, aqui o Espiritismo também diz: os filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente sobre os cuidados dos pais. Aqui a finalidade é ajudar ambos a concretizar o próprio desenvolvimento da vida terrena. Logo, o crescimento e o aprendizado são mútuos. Os filhos aprendem com os pais e sim, os pais também aprendem com os filhos. Pronto, é assim, neste contexto também aprendem, de qualquer das formas, aprendem uns com os outros, aprendemos, e os pais tinham tanto amor para dar. Uma vez que vindo este filho, vão aprender ambos, pronto, vão desenvolvendo o seu aperfeiçoamento espiritual e moral, em todo o seu contexto. Mas eu gostava de perceber é que aqui neste contexto, os filhos, ainda consigo passar isto em palavras, o filho escolhendo, neste caso o João Batista, escolhendo estes pais, sabendo que eles tinham muito amor para dar, como é que nós aqui neste contexto podemos... Estás a perceber a minha ideia, Filipe? Assim, então, assim, os filhos podem escolher os pais ou não. Podem escolher ou não, dependendo, né, da sua evolução espiritual. Nem sempre os filhos escolhem os pais. Okay? Portanto, não é sempre que os filhos escolhem os pais. E nem é sempre que os pais escolhem os filhos. Tudo isso tem a ver com necessidades espirituais. Se houver vínculos para serem reparados uns com os outros, ou podem vir em contexto de missão, que me parece que seja mais este caso do que propriamente há algum débito do passado que possa ser resgatado através deste tipo de dificuldade. Estás a perceber? Portanto, nem sempre os filhos escolhem os pais, estás a perceber? Portanto, eu acho que essa ideia depois limita a interpretação do texto. Estás a entender, Fernanda? Portanto, sim. nem sempre eles escolhem os pais. Agora, aqui a questão é que entre pais e filhos há sempre vínculos espirituais. Né? E, portanto, subentendemos aqui que João Batista com Elizabeth e com o Zacarias, portanto, haja vínculos espirituais, ok? Agora, como nós estamos a esmiuçar o texto versículo a versículo, e nós também temos que nos deixar acompanhar com o desenrolar da história, estão a ver? Porque nós agora estamos na parte em que eles não têm filhos, mas vão ter. Vai-nos ser dito, provavelmente, que eu não sei como nem quando, o porquê é que eles não têm filhos nesta fase. Estão a perceber? Porque agora o texto está a dizer que não têm filhos. Mas mais à frente já vão ter. Então, o que é que terá acontecido para que viesse o João? E é isso que nós estamos... Isto será cenas dos próximos capítulos. Era aí que eu queria chegar, ainda conseguimos exprimir também. Obrigado. Faz mal. Muito obrigado. Nica, faz favor. Eu acho que poderia ser uma necessidade de exercício de fé, porque depois Zacarias vai de facto mostrar que não tinha essa fé e que não acreditava.
não sei, acho que também pode ser transportada essa, e nós conhecemos casos práticos hoje em dia de pessoas que tentam anos a fio terem filhos e fazem N tratamentos e de repente a coisa acontece. Pode estar ligada a muitos fatores, mas eu acho que é uma forma depois da pessoa acreditar que há qualquer coisa que nos transcende e que pode de facto fazer com que isso aconteça. E isso acaba por ser um exercício imposto a nós para nos exercitar na fé, digo eu. Bem, pode ser um tipo de prova, digamos assim. Sim, também. Muito bem, então reparem uma coisa, o que é que se sente quando não se tem filhos? O que é que será que um casal sente quando não tem filhos? Um vazio, talvez. Vazio. Vazio e mais. O que é que a gente pode refletir sobre um casal que não tenha filhos? O que é que se pode, o que é que será que se passa? Não se sente merecedor, acha que fica depreciado nessa função que nos é dada de podermos procriar e podermos dar continuidade à vida. Portanto, sentimos-nos falhados nessa função, digo eu. Bem, então vamos apontar aqui algumas sentimento de falha, não é? Vazio. E Até poderia depois, dizer castigo, né? Estamos a ser castigados, né? Castigo. Mais. e depois, relativamente ao contexto aqui, não é? É a aceitação, Muito bem. porque naquela altura, Pois, quem não tivesse filhos não era isso já é bem aceito. Exato, isso já é consequência, né? Mas como é que Exato. se sentirá um casal que... Triste. Triste, né? Triste. Sónia, querias dizer mais alguma coisa? Liga ao micro, se faz favor. Entretanto, elas também já completaram. Era normalmente quando um casal se junta será para ver aqui o prolongamento, não é? Do nome, é um bocadinho aqui a questão cultural, não é? E vai um bocadinho junto daquilo que a Nica estava a dizer, que é o prolongamento da família, do nome da família, tudo isso, não é? É aquela questão cultural que depois se sente a pressão de ambas as famílias. Então, mas não tens filhos, porquê que não tens filhos? Mas não queres filhos porquê? Há ali aquela cobrança, porque é quase obrigatório, não é? Claro. E a pessoa depois também se sente um bocado, para além de triste, também se sente um bocado impotente, porque... Impotência, né? Exatamente. Muito bem. Então agora vamos lá. Qual é a razão por que eles não têm filhos? Márcia. Felipe, eu penso que como houve um planejamento espiritual, o fato de eles não terem tido filhos até aquele momento torna o fato de, quando essa criança for concebida, um fato extraordinário, que chama a atenção para o papel que João Batista veio desempenhar aqui entre nós. Por quê? Porque se eles tivessem um casal na idade, tivessem tido filhos normalmente, poderia, assim mesmo, João Batista sobressair, porque ele vinha com um papel para desempenhar entre nós. Mas o fato dessa concepção contrariar todo o entendimento daquela época torna esse fato extraordinário.
virando os olhos da comunidade toda ali para eles. E quem seria João? O que faria João? Porque ele já nasce dentro de um contexto diferente dos demais, que salta aos olhos da comunidade. Então, eu entendo que isso traz o caráter de extraordinário, de uma bênção, da mão de Deus, como eles poderiam dizer, né, um milagre, vamos dizer assim, entre aspas, traz toda essa ideia. Até porque a gente viu lá na leitura todas as circunstâncias, todo o que acontece com Zacarias ali. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, um grande trabalho de marketing, vamos dizer assim. Tudo isso está certo, mas não respondeu à minha pergunta. Sim, qual é a sua pergunta? Por que que eles não tinham tido filho até ali? Por quê? Para que se cumprisse essa profecia. Não. Para que ele chegasse lá. Não. É. Vou passar. Não? Tá bem? Não. Então vamos. Vamos pensar juntos. Fábio, se faz favor. Bem, eu vou dar a minha perspectiva, que é a seguinte. Nós às vezes dizemos que demasiado cedo para termos filhos, não temos tanta paciência, e eles se calhar ainda não... Eles eram evoluídos moralmente, nem ponham-se em questão, mas se calhar se tivessem mais cedo não estavam predispostos ou estão predispostos para os ensinamentos que tiveram quando mais velhos. Já tinham outra maturidade, embora sejam moralmente evoluídos, mas quanto mais vivências temos aqui na Terra, mais evoluídos ficamos. E acredito que eles não eram perfeitos e vieram em missão, mas muito provavelmente evoluíram. E com o passar dos dias evoluíram. E evoluíram também moralmente. Então, quanto mais tempo passaram, mais maduros, mais moralmente estiveram ou estavam e mais predispostos a todos os ensinamentos, mais tempo para dedicar a João Batista a todos esses ensinamentos. Como costumamos nós dizer, às vezes, e eu ouço que até o meu pai, no exemplo do meu pai, diz assim: já fizeste mais coisas que os teus netos quando tiveram os teus filhos. Parece que quando temos outra idade, mais idade, temos outra predisposição para as crianças. E acho que é nesse ponto de vista. Muito bem. Também falaste muito bem, sim senhor, mas não respondeste à minha pergunta. Obrigado, Fábio. Marta? Eles ainda não tinham filhos porque ainda não tinha chegado o momento. E eu estive a pesquisar, mesmo no entretanto do que os colegas estavam a explanar, e achei curioso porque... Ai, estou a tapar o micro. Achei curioso Estou a fazer uma pergunta e quero uma resposta a uma pergunta. Ainda não tinham filhos porque ainda não tinha chegado o momento. Pronto, não é isso que eu quero e, portanto, obrigado, Marta, e guarda isso que tu queres dizer para mais daqui a pouco, está bem? Tá bem. Nica. Por não terem ainda o entendimento para esse acontecimento? Errado, venha outro. Alexandra? Pela idade avançada. Semi-certo. Sou outro. Era estéril? Tens a mão levantada. Ela já respondeu. É porque Elizabeth é estéril. Olha o que é que o texto diz. Não tinham Mas filhos. isso é óbvio demais. E para nós estarmos aqui a puxar para a cabeça. Exatamente. Mas onde é que eu quero chegar com isto?
Porque é o texto que nos ensina. Não somos nós que ensinamos o texto. Estão a ver? Porque senão cada um vai achando uma coisa. E nós às tantas, o que vai acontecer é que perdemos o sentido do texto. E isto que está a acontecer não pode acontecer para quê? Para que nós estejamos seguros no nosso roteiro. Porque senão vem um diz uma coisa, o outro diz a outra, e o outro diz a outra, e estamos a falar das interpretações pessoais. E temos que ter muito cuidado com isso. Porque é o texto que nos vai responder às nossas dúvidas. Maria Caneira, vou-lhe pedir para não ligar o micro, se faz favor, que o seu telefone faz aqui um bocadinho de interferência. Está bem? Então nós temos que ir à procura do significado de estéril, porque o significado de estéril vai nos definir o quê? Vai nos dizer o porquê deles não terem filhos. Estão a ver a ideia? Então, voltamos à base outra vez e vamos à procura do que é ser estéril, o significado de estéril. E vamos refletir sobre o estéril para irmos buscar o porquê de não haver filhos. Estão a ver o texto a brincar connosco? Nós falamos sobre os filhos, mas há uma condicionante que é não ter filhos. Já percebemos um bocadinho mais do que é ser filho. Mas não havendo filho é por causa de uma condição. Qual é a condição? Porque Elizabeth era estéril. Antes de falarmos sobre estéril, vamos relembrar quem é Elizabeth. Sónia, a tua amiga Elizabeth, podes nos recordar um pouco das características dela e como é que ela é, e qual foi a grande aprendizagem que ela nos deu? Acima de tudo, a Isabel, a Elizabeth, ensina-nos a ser humilde, mansa e resiliente. Acho que acima de tudo é resiliente. Apesar de todas as vicissitudes e de ser estéril, ela continua a acreditar em Deus, continua a seguir os seus ensinamentos e a cumprir toda a palavra da melhor forma. Tanto tanto ela como Zacarias são referidos como cumpridores, não é? E fez todo o seu caminho, embora com esta cruz, não é? Mais ou menos, acho é a expressão que me vem agora de repente. Fez sempre este caminho com uma resiliência enorme, não é? Porque nunca se revoltou, nunca, pelo menos pelos relatos que nós temos, não é? Embora não sejam muitos, nunca se revoltou contra a doutrina, contra Deus, e seguiu sempre os seus ensinamentos. Foi sempre justa e boa e resiliente. Acho que é a palavra que designa Isabel e Elizabeth, é resiliência. Tanto que a sua resiliência. Eu penso que sim. Pelo menos é como eu a vejo. É como eu a vejo, é exatamente isso. E no fim, a sua resiliência e a sua bondade foram recompensadas com este filho maravilhoso que tiveram. Muito bem. Ok, então nós já sabemos o final da história, não é? Que vai nascer o João. Mas vamos respeitar o texto e o versículo e a construção, estão a ver? A construção dos elementos para a nossa casa, não é? Eu falei da analogia de nós estarmos a construir uma casa e estarmos a construir as bases e estarmos a colocar tijolos, não é? Nós estamos no terceiro, e como já se puséssemos duas primeiras filas de tijolos, estão a ver? E estamos a tentar construir a terceira, estão a perceber a analogia? Portanto, vamos a pouco e pouco. Nós já sabemos que o filho veio, mas neste momento ele ainda não está. Ok?
Então vamos lá, vamos refletir aqui sobre estéril. Maria José. Então, eu fui ao dicionário Strong's Map Search e no dicionário de Jesus e Evangelhos encontrei a palavra esterilidade, que é aqui mencionada em dois sentidos, o real e o figurado. No primeiro, constitui um motivo de vergonha e tristeza, que há pouco já referimos, relativamente ao sentimento que é provocado pelo casal naquele contexto, e o segundo equivale ao endurecimento do coração daqueles que não escutam a palavra de Deus, e por isso irão sofrer com isso. E aqui, se quisermos pensar também relativamente ao contexto e ao tempo, se pensarmos na Judeia e onde estavam inseridos, como é que era a terra? Era produtiva? Era rica? Não, era estéril, era árida. E portanto, tudo tem uma causa. O facto de Deus ter escolhido este casal estéril para ter um filho e Jesus ter escolhido aquele local não é por acaso, porque nós precisamos de escutar a palavra de Deus. Há muitos de nós que somos estéreis. E então, aqui a palavra estéril é mais ampla, a meu ver. E este casal serve precisamente para nos chamar a atenção que para ter esperança, porque a fé irá nos salvar. Nunca iremos sentir-nos órfãos, porque nós somos todos filhos de Deus. Muito lindo. E é isso para dizer sobre aqui a esterilidade. Não encontrei assim mais nada relativamente a este assunto, mas achei curioso porque levou-me a pensar aqui no contexto, na Judeia e pronto, foi isso. Muito bem, obrigado. Já nem me lembrava dessa. Já nem me lembrava disso. Nós vimos o mapa e vimos que a zona era árida, era desértica, não é? Portanto, não tinha fertilidade, não é? Exatamente. Muito bem. Alexandra, faz favor. Olha, eu fui à procura do significado estéril no dicionário de português normal. Sim. E depois tem assim umas palavras um bocadinho fortes, o que eu até fiquei assim um bocadinho, nunca pensei que fosse tão forte o significado estéril, em que diz que não produz o resultado esperado, e depois diz inútil, ineficaz, e depois diz também que não se pode infectar, que não pode ser infectado, asséptico, ou seja, limpo, né? E também diz que é um sujeito estéril de bondade. Em relação aqui, não se coloca isto, porque eu acho que é um casal bondoso e Elizabeth também era, pelo menos, bondosa, não é? Acho que isto aqui não se aplica, mas, de qualquer das maneiras, será que esterilidade tem a ver com nascer uma criança de um casal completamente limpo, desinfetado, asséptico, a nível de moralidade, um casal limpo em todos os sentidos, de justiça, em todos esses sentidos, em sentido espiritual, estás a ver? Sim. Relacionando uma coisa com a outra.
Porque que agora não me recordo, estive a falar, a Maria José, esteve a dizer em relação ao terreno, eles também dizem que é um território estéril. Portanto, um território estéril, ou seja, é limpo, é ascético, e daí nascer aquela criança vir de um casal limpo no sentido moral, no sentido espiritual. Exato. Não sei se... Bem, é sempre, como eu disse há pouco, tudo é contributo, está bem? Não nos podemos... porque nós estamos literalmente à procura, estão a ver? Nós estamos à procura. Vai acontecer. É só uma ideia, é só uma ideia. É isso, mas nós vamos procurando calmamente. Nica, faz favor. Ó Filipe, eu procurei o sinónimo de estéril, que no contexto aproveitei árido e infértil. Porquê? Porque depois vou ver também o sinónimo de idade, o sinónimo de avançada e o sinónimo de ambos. E depois fiz uma construção de tudo que tirei daí. Portanto, em estéril aproveitei infértil, da idade Mas isso ainda aproveitei... não estamos na idade. Já vamos à idade, calma. Então pronto, então eu do Agora estamos na infértil, estéril. o estéril, eu transportei para o tempo. O tempo, à época, era infértil moralmente. Eu não, como é que eu ia dizer, não me fixei na esterilidade Física. física. Biológica. Transportei para o contexto da época, portanto, era o tal tempo em que, agarrando naquela passagem do Evangelho, em que as sementes que cairiam à terra provavelmente não iriam frutificar muito poucas ou nenhumas, certo? Uhum. Porque o terreno não estava preparado ainda para isso. Pronto, e depois faço uma outra ligação, mas fica à espera. Muito bem. Então vamos fazer mais umas ligações. Vocês provavelmente já ouviram esta frase. Fé sem obras é fé? Não percebi. A fé sem obras é fé morta. 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 Eu ia dizer em vão. A fé sem obras é fé morta. Há uma outra passagem em que se fala sobre esterilidade, que é a parábola da figueira estéril, da figueira seca. E o que é quando Jesus fala com a esterilidade relativamente a uma figueira? Ele fala o seguinte, que vê uma figueira, a figueira tem muita ramagem, tem muitas folhas, e naquela altura o facto de uma figueira ter muitas folhas significava ou subentendia-se que era tempo de figo maduro. E o que vai acontecer é que Jesus vai chegar perto da figueira e quando vai à procura de algo constata que não há fruto. Então, isto significa que a árvore não tinha produzido fruto. Estão a ver? Ou seja, tinha aparências de quê? De figo, mas na verdade não tinha. Ou seja, não tinha produção. Não tinha produção. Então, relacionando esta ideia com aqui a Elizabeth, nós poderíamos trazer aqui várias ideias. Uma primeira podia ser com a questão de ela ter uma relação íntima com Deus e cumprir os mandamentos, mas não ter uma produção ativa de quê? De obra naquilo que é o quê? Naquilo que é a vida vivida. Nós podemos fazer preces, nós podemos ter uma relação íntima com Deus, mas fé sem obra é o quê? É fé morta.
também poderíamos remeter aqui para questões de débitos passados, causas atuais das aflições e causas o quê? Pretéritas das aflições. Então, poderíamos estar relacionado com algumas causas que ela podia ter relacionado com esta vida ou causas pretéritas. Então, reparem que poderíamos inferir também, ao pensar, sobre algum resgate ainda por liquidar por parte do quê? Por parte de Elizabeth. Porquê? Por falta de produção. E nós, através desta interpretação espírita, também podemos subentender aqui o quê? Que, em algum ponto, Elizabeth poderia ter dado o quê? Podia ter descurado do processo de ser mãe. Estão a ver? Pese embora haja o quê? Haja um espírito evoluído. Mas, sendo espírito evoluído, também não nos dá o quê? Não nos dá todas as liberdades kármicas, digamos assim, de resgate individual. Estão a perceber? Portanto, podem ficar aqui algumas coisas soltas. Então, o facto de ser estéril está muito ligada à falta de produção. Estão a ver? À falta de frutificação. Porque, na verdade, depois os filhos são o quê? São fruto dos pais. Não é? É como se os pais fossem a árvore e os filhos o quê? O fruto da árvore. Não é? Portanto, há uma questão de quê? De hereditariedade. Não é? Por acaso também falamos de árvore genealógica, não é? O que é a árvore genealógica? É os nossos ancestrais, não é? A nossa família, a nossa árvore familiar. Então, queria deixar-vos agora esta ideia. Eu fui aqui também. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o estéril? Pronto, deixem-me ver o que é que eu encontrei aqui sobre estéril. Encontrei aqui uma liçãozinha que fala sobre evolução em dois mundos, de André Luiz, e vou ler aqui o texto. Chama-se Gestação Frustrada. E diz assim: como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Isto tem a ver já com alguém que engravida, mas que não consegue germinar o feto, não é? Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenómeno obedece aos módulos mentais maternos. Olhem aqui. Diz respeito à mãe. Quando há a formação fetal sem que haja presença de entidade reencarnante, ou seja, sem que haja a presença da ligação do espírito, é assim, porque é assim. Eles provavelmente teriam relações sexuais, não é? Portanto, já somos nós. E provavelmente tentaram, não é? Procriar naturalmente. No entanto, não conseguiram. E reparem que diz aqui André Luiz, neste livro, que quando não há uma entidade reencarnante, o fenómeno obedece a moldes mentais maternos. Que vem o quê? Vem corroborar a ideia de que está ligado à mãe, não é? Está ligado aqui à mãe. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, olhem o texto a responder às perguntas, em provação e reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe. Estão a perceber o que aqui está a dizer? Alguém que possa ter descurado a sua sexualidade no centro genésico faz com que quê? Faz com que nutre habitualmente um vivo desejo de ser mãe. Porquê? Porque cria um processo kármico.
muitas vezes de resgate espiritual, empregando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar com o auxílio da célula espermática um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Bem, está aqui uma linguagem. Ou seja, como há um processo espiritual, um processo mental, um processo kármico em Elizabeth, ela induz na sua própria biologia uma rejeição para quê? Para ter filhos. E agora, provavelmente, o texto há de nos responder mais à frente o que é que terá acontecido para que esta situação possa ser alterada. Vocês estão a ouvir? Estão a ouvir? Vocês pararam todos? Ouviram-me sempre ou ouviram-me com cortes? Não, travou, Filipe. Travaste. Travou? Pronto, ok. Em contrário há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo por semelhante atitude constrangedora lívida perante a lei. Portanto, aqui não me parece que seja esta a questão. O que me está a aparecer aqui, não sei se queria partilhar aqui convosco, é que me parece que esta questão de Elizabeth ser estéril e não ter filhos poderá ter a ver com esta questão mais kármica dela, estão a ver? Agora não sei se isto depois acabará por fazer sentido mais à frente ou não, mas precisamos se calhar de um bocadinho mais de estudo para que a gente possa chegar a melhores conclusões ou conclusões mais seguras. Deixem-me ver o que é que eu encontrei aqui mais. Ora, estéril, tanto aqui... Ok, se calhar vamos fazer o seguinte, como o tempo já está quase a sucumbir, vamos aproveitar, vamos avançar, e porque eu tenho aqui vários temas que onde se pode ir buscar mais informação sobre isto. Vou passar-vos aqui aquilo que eu tenho, que é pesquisar sobre procriação, está lá na Bíblia do Caminho, procriação, os temas procriação, sexualidade, aborto e pais. Ok? Procriação, sexualidade, aborto e pais. E, portanto, com estas informações que nós já temos, para a semana revisitamos aqui este versículo, estão a ver? E se calhar com mais propriedade, com mais estudo, vamos trabalhando em cima daquilo que já temos, estão a ver? Mas vamos ter que ler, porque é assim. O ideal do estudo é nós encontrarmos algumas lições e retirarmos informação do Emmanuel, ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, estão a perceber? Portanto, a ideia é sempre essa, portanto, nós irmos buscar esses elementos com bases de referências credíveis, porque é assim que nós vamos constituindo de forma sólida o conhecimento, ok? Portanto, temos que ter esse esforço, não é? Durante a semana, para que depois a gente possa estar aqui mais seguros. Diz lá, Marta, se faz favor. Oh, Filipe, desculpa, é só voltar um pouco atrás por causa relativamente ao conceito de filho. Sim. É só porque eu vi aqui uma muito Ótimo. interessante, que era
o filho, o significado na Bíblia, o significado de filho em hebraico tinha o significado de alegria da casa, a vida da casa. E então significava o facto de o filho ser, além da alegria e vida na casa, ter por norma seguir a profissão e cuidar dos seus pais. E ser alegria na casa, no conceito bíblico, seria a alegria na casa tanto do pai terreno como do pai espiritual. Achei muito curioso esta alegria na casa, do conceito de É filho. engraçado porque o texto também vai dizer mais à frente que este filho vai ser a alegria de muitos. Oh. Vai ser a alegria de muitos. Vai dizer mais à frente, muitos, traz alegria e regozijo, muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Portanto, é o versículo 14. 14, exatamente, ok? Pronto, então agora vamos refletir no tempo que temos sobre ambos de idade avançada. Quem é que pesquisou um bocadinho sobre isto? O que é que trouxeram? Na pá? Eu tenho aqui uma ideia muito gira que me veio de inspiração, de certeza. Filipe, eu tenho aqui o tal, Então vá, diga a lá. tal coisa que eu liguei, mas depois vou adiantar a coisa, Vamos não é? lá, diga lá, diga lá. Pronto. O infértil, em relação ao estéril, transportei à idade e fiz esta ligação em relação à época, ao tempo em que eles viveram. Pronto. E a ligação depois à idade avançada e a ambos, eu fiz esta ligação. Portanto, o tempo era infértil moralmente, mas ambos, que eu fui pesquisar e quer dizer um e outro, eram, em relação à idade, o ser avançado também pode querer significar adiantado, como eles eram ambos adiantados na prática das leis divinas, a escolha seria já um sinal da existência de Deus e do amor do Pai Criador. Pronto, fiz Muito obrigado. Esta transversalidade às coisas e transportei à época. Muito bem, obrigado. E mais, quem quer que dá mais algum contributo aqui sobre a idade avançada? Napa? Muito bem. Então, tenho aqui uma ideia que eu, quando a percebi, disse: uau, meu Deus, como é que eu pensei estas coisas? Vamos primeiro à parte material, não é? Se nós olharmos para isto, que é a idade avançada, não é? A idade avançada, nós remetemos logo para a biologia, não? A idade avançada, já ficam fora da procriação, não é? Agora um sentido espiritual. Vocês já ouviram falar em almas antigas? Nós verificamos que eles eram espíritos quê? Imperfeitos ou já espíritos iluminados? Iluminados. Então será que eles são espíritos novinhos ou já devem ser espíritos um bocadinho mais para antiguinhos? Antigos. Muito antiguinhos. Então esta idade avançada é uma idade avançada de uma história espiritual, de um avanço espiritual imenso, que é o que vai permitir o quê? Esta missão que eles têm. Jesus Cristo, como eu disse há pouco, antes da formação da Terra, já Jesus era quê? Já Jesus era espírito crístico. Então imaginem a idade espiritual de Jesus. Ui, meu Deus do céu, nem nos passa para a cabeça, não é? Mas subentendemos que Zacarias e Isabel, comparativamente com o mortal comum, diz o texto, são de idade avançada. Então são almas que já atingiram provavelmente grandes conquistas espirituais. E então, da simbologia do ponto de vista espiritual, faz sentido e vem o quê? Vem
reforçar a nossa ideia deles serem de facto espíritos iluminados. Agora temos aqui o contraponto, que é esta questão da Elizabeth, não é? Ser estéril. O que é que isto quer dizer realmente, não é? Ficamos aqui com esta dúvida, porque parece que não encaixa, não é? Parece que o nosso raciocínio, porque parece que há aqui um contrassenso entre eles serem espíritos muito iluminados, não é? Mas depois haver o quê? Haver esta questão desta esterilidade que parece que está aqui a ficar... falta-nos aqui, não ficamos, não sei quanta voz, mas não fica assim satisfeita 100%, não é? Queríamos um final feliz para esta história. Muito bem. Alexandra, diz lá. Olha, não sei se isto vale de alguma coisa, mas... Disse para a gente debitar bitites. Porque lá no NetSearch, no Strong, quando eu fui à procura de avançados na idade, Sim. aquilo não existia avançados na idade, existia avançados em dias. Okay. Em que avançados, quer dizer ir adiante, continuar, não é? E em dias é considerado como o tempo de abster-se de indulgência. Não sei se isto tem alguma coisa a ver ou não. Porque assim, tu disseste agora avançar, portanto, avançados na idade, que era esse avanço moral, não é? Um adiantamento, não é? Adiantamento. Não sei, olha, não sei. Muito bem, não te preocupes com isso. Isto é o que dizia lá no Strong em relação às palavras. Muito bem, obrigado. Nós já vimos que isto tem que ser no mínimo 2 estudos para um versículo. Já vimos que é assim. Eu a pensar, hoje vamos conseguir fazer tudo num. É? Já vi que não. Márcia Ferreira, faz favor. Felipe, eu queria voltar um pouquinho no contrassenso, Sim. Porque foi o sentimento que eu tive. Claro. Alguma coisa, o quebra-cabeça não está encaixando, a pecinha não está encaixando. Pois não. Pois não. Diga. Aí. Alô? Encontros. Alô? Voltaram? Ok. Ok. Está me ouvindo? Agora já sim, já estou. Sim. Sim. Eu acho que eu já até comentei isso, comentei alguns estudos atrás, me vem muito presente a questão do cego de nascença. Sim. Quando os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou, quem errou, ele ou os pais? Porque ele era cego. E Jesus responde, nem ele, nem os pais, porque assim ele está para que se cumpra nele a profecia, ou seja, Jesus ele viria cego de nascença, ia passar por toda aquela de Isabel e Zacarias. Era isso que eu queria colocar agora. Pronto, essa pecinha a gente vai achar mais à frente. Isso resolve o puzzle. Estão-me a ouvir? Resolve? Estão-me a ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Vou desligar aqui o... Pronto, então é assim. Isso resolve o puzzle, porque reparem numa coisa. Nós temos vários tipos de reencarnações, não é? Nós temos umas reencarnações que podem ser provacionais por resgates kármicos, e isso não faz sentido no contexto em que estes 2 espíritos são iluminados, mas o espírito pode voluntariamente escolher provas para quê? Para que haja adiantamento. Pressupondo da perspectiva de que há uma lição a ser dada através do testemunho das suas próprias vidas, faz todo o sentido que haja esta programação propositada para que ela seja estéril. Para quê? Para que através deste processo de prova
induzida, pedida, não é? Depois venha então a nascer o quê? O milagre do anjo a dizer o anúncio do nascimento de João Batista. Então nós estamos perante uma reencarnação que não provatória, mas que missionária. Então, desde o princípio, isto está preparado para que ela propositadamente venha estéril. E assim o puzzle já me encaixa. Estão a ver? Assim já temos aqui uma ideia, porque as provas, e quando a Márcia fala aqui sobre o cego de nascença, é uma prova voluntária. Está lá a questão 258 do Livro dos Espíritos, que esta sei de cor, que é as escolhas das provas. O espírito, quando chega a determinado patamar de evolução, nós podemos escolher as provas. Porquê? Porque o objetivo da reencarnação são dois. O primeiro é atingir uma perfeição ainda que relativa. E o segundo, colocar o espírito naquilo que lhe cabe de ação num processo de cocriação. Então reparem que Elizabeth e Zacarias, estando a colaborar na providência divina, estão a fazer aquilo que lhes compete na criação divina. E aqui o puzzle assim já encaixa todo, Márcia. Muito obrigado, porque tinha aqui um elefante na minha loja de porcelanas. Ele estava-me a desarrumar a casa toda. Estava-me a desarrumar a minha casinha mental toda. E a partir os bibelôs. Exato. Mas pronto, olha, eu acho que nós hoje fizemos aqui uma abordagem primária, ainda, eu creio que ainda de certa forma um bocadinho superficial sobre este versículo. Não fico de certa forma também satisfeito a 100% como fiquei com os outros, mas fica o desafio para todos nós, para que a gente agora com estes elementos possamos pesquisar um bocadinho mais aprofundadamente as mensagens de Emmanuel e a literatura. Para quê? Para que isto fique cada vez melhor, estão a ver? E a partir do momento em que a gente possa ficar satisfeitos com este versículo, depois então transitamos para o outro, que é, deixem-me ler aqui, que é, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, pronto, mais um quebra-cabeças. Maria José, faz favor. Só então para recapitular, nós para a próxima semana, vamos então pesquisar as palavras procriação, sexualidade, aborto e pais, é isso? E não, e filho, e estéril, e idade avançada. Vamos repetir a lição porque ela não está totalmente sabida. Ok, pronto, está bem. Obrigada, Filipe. Está a ver? O nosso estudo, vocês já viram, e temos que aprender, eu pelo menos tenho que aprender muito, é para fazer com calma. Isto desorienta-me, que eu já devia estar no segundo ou terceiro capítulo, pá. Mas não dá. Isto é para degustar, e é para que a gente se vincule ao texto, estão a ver? Nós hoje estávamos completamente às aranhas, eu pelo menos estava um bocadinho às aranhas, porque também não tive muito tempo para procurar e para pesquisar. Mas isto também faz parte da nossa aprendizagem, termos momentos assim. Mas a pouco e pouco, eu acho que esta inspiração da Márcia também foi muito feliz, porque veio resolver aqui um puzzle que estava assim meio dúbio. Vão ver? Portanto, para a semana, nós com estes elementos já ficamos certamente um bocadinho mais tranquilos em relação a isto, e pode ser que outras coisas possam ser acrescentadas. Portanto, o desafio fica feito para que nós possamos aprofundar um bocadinho este versículo e demos uma espreita dela já no outro. Vão ver? Portanto, nós já podemos ter também alguma autonomia para irmos destacando algumas palavras do outro versículo, mas vamos repetir a lição, ou pelo menos ali 30 minutos ou uma hora, refletirmos sobre ele na próxima semana, está bem?
Quem é que quer dizer alguma coisa, portanto, relativamente ao texto, se não partimos então para a nossa prece final? Está tudo ok? Pronto, então assim sendo, não havendo assim mais nada, quem é que quer fazer a prece de encerramento? Se faz favor. Posso fazer. Muito bem, Nica. Que assim seja. Deixa-me só pôr aqui. Ok. Se consigo pôr aqui uma pouquinho. Pronto. Vamos lá, Nica, faz favor. Obrigada, Pai, por haver tanto por onde refletirmos, por haver ainda tanto caminho para fazermos, mas que este esforço coletivo seja de facto aquela luz que nos empurra e que nos atrai para um destino moral muito mais elevado e que nós tanto necessitamos. Por isso que todas estas dúvidas, todas estas necessidades de compreensão possam de facto levar-nos a chegar um bocadinho mais perto de podermos entender e de podermos buscar dentro de nós aquilo que de melhor possamos ter. E agradecendo não só ao Pai, mas ao nosso irmão maior e a toda esta fraternidade amiga que aqui conosco, em conjunto, nos ajuda a alimentar esta vontade de querermos saber a cada semana mais um bocadinho sobre o nosso propósito de vida. E assim, agradecida a ambos os planos, dou por terminado o estudo de hoje. Que assim seja. E assim seja.